CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Oi, Patrícia Valim, bom dia para os nossos colegas. Hoje está peso pesado aí nesse estúdio, né, Patrícia Valim? Johnny Silva, Beatriz Eleodoro. Você E sentiu, né? tá bonito. Um Olha, hoje sábado mais... especial, hein? Não é? E mais cedo já passaram Paulo Ricardo Sobral, João Brito da TV Gazeta. Tô me sentindo aqui, viu? Eu também, eu tô me sentindo também. Bom dia para vocês, para os nossos ouvintes. E hoje a gente vai trazer um tema tão desafiador, né, Patrícia? É verdade, é verdade. E você sabe que antigamente, e me corrija por favor se eu estiver errada, né? Mas as pessoas com 50 anos já eram consideradas idosas, as pessoas já se imaginavam aposentadas de chinelinho, sentado lendo jornal, vendo TV, mas hoje em dia, 50 anos são os novos 40, 30, né? As pessoas estão inteiraças, super a par de tecnologias, né? De trabalho, mas ainda assim o etarismo dificulta muito acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho para aqueles que de repente querem voltar ou fizeram até uma nova graduação ou fizeram uma especialização. Ainda está difícil assim, Andréia? Pois é, Patrícia, eu também tenho isso de memória, né? Nós que somos mais maduras, vamos dizer É assim, isso. a gente lembra bem, né, o que era uma mulher, um homem de 40 anos. Tem até uns vídeos na internet que mostram, lá na época do passado, os programas de auditório, pessoas falando que tinham 26 anos, 30 anos, que seria o correspondente, pelo menos do ponto de vista de aparência, a pessoas de 50 anos. E isso foi ontem, né? Se a gente pensar do ponto de vista histórico. Mas e isso significa também, né, Patrícia, que a gente está vivendo mais, e é um desafio, porque pessoas vivendo mais são pessoas que vão continuar consumindo mais, e consumo, né, precisa ter uma economia girando ali. Eu até fui dar uma olhadinha como que estava a expectativa de vida atual, e fui ver no IBGE, no Brasil, naturalmente. Antes da pandemia estava 77 anos e depois deu uma caidinha para 75 anos. Mas isso é média, né? Tem um outro fenômeno muito interessante também, que não sei se você vai recordar os nossos ouvintes, que lá na minha juventude, na minha infância, era raríssimo encontrar uma pessoa que fazia 100 anos. Era até capa de revista, lembra? Era manchete, Sim. notícia no Fantástico. E é pro E Guinness hoje, Book, né? Guinness Book, exatamente. E hoje não é nenhum espanto mais, até eu diria até com alguma frequência a gente vê pessoas centenárias. Então, naturalmente, que o mercado de trabalho, né, o mercado consumidor e a sociedade, ela deveria ter acompanhado isso e não está acompanhando, né? Inclusive, essa nossa pauta surgiu de uma matéria do G1, que o nosso produtor querido Adalberto capturou, em uma pesquisa de duas empresas chamadas, uma chamada Robert Half e outra Labora, disse que cerca de 70% das empresas contrataram muito pouco ou nenhum profissional com mais de 50 anos, e que nesse estudo, que é um estudo do Brasil, diz que isso representa 5% das novas contratações. Isso Olha é nada, isso. né, Patrícia? Não é nada, gente. Infelizmente é um tipo de preconceito que existe mais do que a gente imagina. É a discriminação pela idade da pessoa, mas eu queria deixar registrado aqui que idade não define capacidade, né, Andréia? Ah, mas não define mesmo. Eu diria, eu como uma profissional que cuida, né, e está com as empresas, eu diria, e não é porque eu estou com 47 anos, não, mas um profissional de 50, 60 anos, ele está no ápice da sua maturidade profissional, né? É claro, Patrícia, que aí é um pouco do nosso objetivo hoje aqui no quadro, trazer algumas sinalizações para um problema que é complexo e que não tem varinha de condão para solução simples, né? Porque eu sempre digo isso, que tem que ter cuidado, porque as pessoas querem respostas simples para problemas complexos. Mas existe aí algumas recomendações, né? E eu tenho crença de verdade nisso que eu acabei de falar, porque eu vejo, né, o mercado como está se comportando. E esses profissionais, eles precisam naturalmente acompanhar, né, o ritmo do que a sociedade vem trazendo. E muitos
tem as questões mesmo da tecnologia, né? Embora tenham estudos muito interessantes aparecendo sobre a inteligência artificial, por exemplo, ChatGPT, que embora seja fantástico, mas tem que ter alguém do outro lado que saiba fazer perguntas, né, É Patrícia? Tem que verdade? ter uma elaboração para que a inteligência artificial responda àquela sofisticação. Então, os profissionais mais maduros, eles naturalmente têm uma responsabilidade que é individual, né, de sempre ali estar se atualizando e, sobretudo, se você ainda está no mercado de trabalho, é fundamental começar a pensar desde já, né, o que que eu vou fazer da minha carreira, caso essa empresa que eu estou hoje decida, por qualquer motivo que seja, que eu tenho que encerrar o meu ciclo naquela empresa. Não dá para aguardar esta notícia, né, para depois pensar numa solução. Então, Uhum. né, se capacitar, manter a sua rede de relacionamento aquecida, ser vista em ambientes profissionais, pensar em outras possibilidades, né, Patrícia? Porque a gente, cada vez mais eu vejo também que também ficou para trás essa coisa de você investir em uma única competência. Nós somos profissionais, né, e pessoas que podemos ter tantas camadas, né? A camada Uhum. mais objetiva, uma camada mais artística, tem gente que pode se desenvolver em outras habilidades e ganhar dinheiro, às vezes com hobby, eu estou falando de alimentação e tantas outras coisas, mas isso é importante que esteja na pauta dos profissionais que estão no mercado de trabalho e caminhando aí para uma jornada mais madura, mas Uhum. tem quem também está fora do mercado de trabalho já, né, Patrícia? Uhum. E aí tem muita dificuldade de entrar, né? Pois é, aí eu te pergunto, Andréia, a experiência não conta? Porque, claro que o mercado ele se renova, normal, né? Mas você tem um profissional com seus 50, 60 anos que tem muito gás ainda para dar, com uma Muito. vivência de recurso humano, de gerenciamento de pessoas, que o jovem ainda não tem. Será que as empresas não conseguem pensar numa mistura dos dois? Porque é aquela situação que o mais velho, o mais experiente já passou, que vai ajudar aquela empresa a não deixar acontecer com ela. Sem dúvida, Patrícia. Sabe que a gente está vivendo, eu não sei vocês aí do estúdio, nossos ouvintes, mas eu adoro Olimpíadas, né? Eu sou Uhum, aquela que acorda cedo para ver os jogos. E hoje eu estava conversando aqui em casa como que a Olimpíada, né, o esporte, ele pode ser um exemplo tão bonito de vários aspectos de inclusão. E a gente vê isso que você está falando de forma muito clara nas Olimpíadas. Então, tem os jogadores, como você falou, é natural que as coisas se renovem, até porque tem uma questão física, né, no esporte, além de tudo, tem uma questão biológica, né, que é a questão física, mas quem está normalmente sentado nos bancos, na equipe técnica, que são aqueles que já vivenciaram isso que a juventude está agora, né, iniciando, são os mais maduros. Então, o próprio, hoje eu estava vendo o vôlei, né, o Bernardinho, que é, eu até falei, desde que eu me entendo por acompanhar a Olimpíada, o Bernardinho já era um técnico, né? E hoje com cabelo branco, mas está lá. Por quê? Porque tem isso que você falou, muita experiência, muita vivência, já passou pelos dilemas, né, os desafios que os jovens têm, e não só no time do Brasil, mas na Itália era igual, os comentaristas, então vários comentaristas da época lá, que era, né, do início das Olimpíadas e fazendo parte agora como comentarista. Então, eu acho que quando a gente entende isso que você está dizendo, que a gente pode se complementar, e óbvio que não dá para eliminar e desqualificar a experiência, né? Porque a experiência ajuda a gente a pensar no futuro e não cometer os erros no presente, porque já foram cometidos no passado. uhum, Eu vejo que esse é um caminho, mas tem além da responsabilidade individual, tem responsabilidade, sem dúvida, né, Patrícia, governamentais, porque o Estado, né, ele precisa olhar para isso, porque a gente está falando muitas vezes de uma camada que tem ali um pouco mais favorecida ou muito favorecida, que pode ter acesso a uma qualificação, pode ter acesso a uma rede de apoio mais qualificada, mas o Brasil é muito complexo, né? E a gente tem vários Brasis dentro do Brasil, então é fundamental que o Estado também assuma essa responsabilidade. Inclusive, nessa matéria do G1, que foi a inspiração da nossa pauta de hoje, diz que a população japonesa
que é envelhecida, o governo investiu na capacitação tecnológica dos mais velhos. Então, tem ali, né, uma capacitação, porque a tecnologia está vindo, né, e as pessoas, felizmente, estão vivendo mais, eu preciso ajudar essa população, e provavelmente a menos favorecida, a ter acesso para não ficar excluído, não é nem do trabalho, é da sociedade, né, porque hoje tudo está muito voltado para a tecnologia. E as responsabilidades organizacionais também, né, Patrícia? Porque diversidade e inclusão, elas são pautas relevantes e muitos investidores têm conectado a condicionante para investir na empresa se ela tiver, né, políticas relacionadas a esse aspecto de inclusão. E não é à toa que, embora, né, a gente está trazendo aqui um cenário que é desafiador, mas não sei se vocês têm visto muitas empresas com políticas afirmativas, né, de inclusão dos 50 mais, inclusive com, né, com essa bandeira dos 50 mais, além de negros, além de mulheres, também tem políticas de 50 mais. Então eu entendo que possíveis soluções, né, eles perpassam esses três pilares: práticas individuais, a responsabilidade do próprio indivíduo, né, que precisa também se ajudar nesse sentido, políticas e práticas organizacionais, e o governo que também precisa ajudar. Mas está longe de ser uma pauta simples, tá, Patrícia? Pois é, aí me veio uma outra dúvida aqui também. Será que as empresas, em algum momento, não sei se existe isso, né? Mas ele é um profissional com mais de 50, já tem tanta vivência, um currículo tão grande, eu não tenho um salário para pagar ele. Eu prefiro pagar o mais jovem que está começando a carreira agora. Passa também por isso, Andréia? Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Quantas, inclusive, né, experiências que a gente tem, Patrícia, de pessoas que às vezes são demitidas, né, não só pelo aspecto etário, mas pelo aspecto salarial. E aí eu tinha um de 50 e contrato dois de 25 Uhum, com aquele salário daquele profissional. Então, tem que ter também uma responsabilidade social, que é uma temática tão antiga que a gente discute em termos de empresa, né? Porque isso é uma responsabilidade social. Porque se eu pensar apenas no aspecto, né, da conta financeira, aí eu não consigo avançar. E vai ter um momento que isso pode dar um nó enorme, né, Patrícia? Porque a economia precisa girar, essas pessoas elas precisam consumir, e me parece que países desenvolvidos, como por exemplo, né, o Japão, já está fazendo seu trabalho de casa, porque está vendo um pouquinho ali na frente, né? uhum. Porque, como a gente começou aqui o nosso papo, essa imagem, né, de que uma pessoa de 50, 60 anos era aquele velhinho que ficava em casa, já ficou bem para trás. Isso. Hoje as pessoas estão muito ativas e podem sim contribuir muito, né, Uhum. com o avanço das empresas e com o avanço do país, né? Tem um filme, provavelmente você já assistiu, Um Senhor O Estagiário. estagiário. Isso. Tem É um umas. clássico, né, É um Patrícia? clássico, gente. O filme é muito bom, vale a Muito. pena assistir. E tem na fase de entrevista, eles abrem um programa, né, um site de moda feminina, abre um programa para contratar estagiários sêniores, né, mais velhos. E aí eles passam por uma bateria de entrevistas. E uma das perguntas que os jovens fazem para o Robert De Niro, que é um dos candidatos, é: como você se vê daqui a 20 anos? Só que ele já está com 70. Então, quer dizer, tem perguntas e situações numa empresa que às vezes as pessoas podem estar ouvindo a gente pensando: o etarismo é só quando manda embora porque já tem idade e salário alto. Então, tem situações até dos recrutadores na entrada dessas pessoas mais velhas, e situações durante o dia a dia de trabalho que acabam caracterizando também esse preconceito, esse etarismo, né? Frases do tipo: mas você nessa idade fazendo isso? Essas coisas existem, né, Andréia? Existem. E você está trazendo um ponto tão interessante que eu falo em alguns espaços, sobretudo em sala de aula, né? Em consultoria também, que como as pessoas... E esse aspecto geracional, né, Patrícia, as empresas estão muito interessadas em debater, porque cada vez mais pessoas muito jovens, né, convivem com pessoas mais maduras e isso tem gerado alguns conflitos. E quando eu faço um determinado exercício para falar dos desafios, que é se relacionar, enfim, com pessoas
de diferentes gerações, quando vem nas gerações mais maduras, vem a dificuldade da tecnologia. Só que muitos gestores, né, muitos RHs, enfim, muitas empresas querem ter a linguagem e a tratativa com uma pessoa mais madura de 50, 60 anos, quer ensinar, por exemplo, um novo sistema da empresa que foi implementado da mesma forma que vai ensinar para um de 20. Não tem a menor chance de isso dar certo, porque somos de mundos diferentes, né? A gente, inclusive, é muito engraçado quando tem pessoas muito maduras na sala, que eu falo assim, gente, nós somos da época, né, da enciclopédia Barça, né? A gente pegava a pesquisa da escola era na biblioteca, que tinha fichinha, que tinha que ver se o amigo tinha devolvido. Então, claro que a gente vai acompanhando, mas a gente tem outra vivência. E, às vezes, para ensinar, até com uma boa intenção, Patrícia, a pessoa começa ensinando uma coisa assim, ó, vou te ensinar, mas é muito fácil, tá? Não precisa se preocupar. Quando eu introduzo esse é muito fácil, é claro que tem uma boa intenção, mas pensa na outra pessoa que está do outro lado, se ela tem a primeira dificuldade na primeira tecla que ela vai apertar. Ela, no mínimo, vai ficar com medo e vai sentir, gente, isso é muito fácil, eu já estou com dúvida, o que eu sou com a conclusão óbvia? Que eu não tenho capacidade para isso, Eu né? não tenho capacidade, ou português mais claro, eu sou burra, né? Então, o que acontece? A geração mais madura, muitas se afastam da tecnologia, não por incapacidade, mas por medo, porque é tudo muito diferente, né, Patrícia? Eu lembro que a minha mãe um dia desse celebrou, e ela já tem 70 anos, que ela conseguiu fazer um Pix. Olha, para a gente o dia a dia de Pix é óbvio, mas para uma pessoa mais madura é um caminhar. Então, não é que as pessoas não tenham capacidade, é a gente que tem que ter cuidado como que a gente está letrando, vamos dizer assim, né? Letrando tecnologicamente as gerações mais maduras. Então, mesmo, às vezes, intencionalmente, né? Como você falou, num preconceito óbvio, mas às vezes a gente até sem perceber acaba gerando um afastamento porque não está entendendo que a gente está lidando com gerações novas, expectativas diferentes, né? Então, acho que é um aprendizado para todo mundo e é muito bom quando a gente traz temáticas como essa para o nosso CBN Vida Profissional, porque eu acho que quanto mais a gente falar, né, Patrícia, mais ideia a gente trocar, mais a gente refletir, mais a gente vai pensando em soluções também, né, e desmistificando e acabando com um tanto de preconceito, né, que tem em relação às gerações mais maduras. Lembrei de um outro filme muito legal aqui. Não sei Ah. se você deve ter visto, né? Você deve ter visto todos. Os Estagiários, que Ai, são Patrícia, os não vi dois. esse, mas já Nossa, é botei aqui na maravilhoso. lista. Porque eles são vendedores e resolvem entrar na equipe do Google. E Uau. eles entram. E o filme é muito legal porque é só jovem. Tem aqueles meninos de 20 anos, 19, 20 anos preocupados porque eles tinham que fazer parte da equipe do Google porque era a vida profissional deles em jogo. Se eles falhassem nessa seleção do Google, a carreira deles estaria perdida. E eles só têm 19, 20 anos. E esses dois, Owen Wilson é um deles, o outro eu esqueci o nome, é o Vince... Eu vou lembrar o nome aqui. Eles dois são bem mais velhos, eles trabalhavam revendendo um determinado produto que saiu de linha e eles ficaram desempregados. E aí eles resolveram entrar para a equipe de estagiários do Google, mas para você ser o estagiário do Google, você tinha que fazer inscrição, passar por uma seleção e lá dentro fazer os treinamentos para participar de uma competição interna onde uma única equipe faria parte da equipe de estagiários do Google. Então, olha só a dificuldade e a competição que todos eles tiveram que enfrentar. E lá você vê bem a cobrança que é feita hoje em dia em cima do jovem. E quando a gente fala jovem, é aquele jovem mesmo de 18, 19 anos, que mal saiu da faculdade. E como cada lado leva a pressão de um jeito e como eles conseguem entrar num equilíbrio e num acordo. Passa também pela necessidade do pensamento da distração, passa também pela necessidade de afirmação, a vontade da desistência. Se você não viu, André, assista, eu tenho certeza que você vai adorar. Não, já está anotado. Os Os estagiários, Estagiários. e nos ajuda, né, a fazer reflexões. E eu que estou no dia a dia com as empresas, sempre tem insights importantes. Obrigada aí pela dica e os ouvintes ficam convidados a também a
assistir, né, Patrícia? Aí depois você me fala o que você achou. E, gente, os 2 filmes são maravilhosos, mostrando que a troca de experiência pode existir e é saudável para qualquer empresa. Pronto, falei. É isso, maravilhoso, Patrícia, muito bom. Andréia, obrigada mais uma vez, viu, por trazer sempre uma luz aí para assuntos tão importantes para a nossa carreira. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana. Um beijo carinhoso para todo mundo que está no estúdio e também para os nossos ouvintes. E até sábado que vem. Até sábado que vem. Obrigada, Andréia. Tchauzinho. Tchauzinho.